Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal Conhecimentos de Física. Hoje nós estamos aqui no 5º episódio de podcast. É uma alegria receber o nosso convidado, o professor Marcelo Takeshi Yamashita. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o professor Marcelo, eu gostaria de registrar aqui a presença dos nossos queridos Lucas Esquilante, o nosso co-host do canal, Francisco Freire, também sempre acompanhando a gente, e gostaria de exaltar aqui que o professor Marcelo Yamashita, ele é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, ele é chefe da assessoria de comunicação e imprensa da Unesp e vice-diretor científico do Instituto Questão de Ciência. É uma alegria tê-lo aqui e eu gostaria de passar a palavra para você se apresentar um pouquinho para a gente. Marcelo, fala um pouquinho das suas atividades acadêmicas, das suas atividades dentro da assessoria de imprensa e comunicação da Unesp, ou um pouquinho também mais para frente do Instituto Questão de Ciência. Enfim, gostaria aqui efusivamente de registrar as boas-vindas. É uma alegria tê-lo aqui. Olá, pessoal. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. Eu acho que essa iniciativa de vocês de fazer esse podcast, esse bate-papo aqui sobre física, sobre temas envolvendo ciência, eu acho muito interessante, muito importante essa iniciativa de vocês. E falando um pouquinho da minha história, bom, eu sou físico, né, sou físico de formação, e a minha formação digamos, que eu fiz desde a minha iniciação científica é física nuclear. Então, eu iniciei minha carreira em física experimental. Então, fiz o meu mestrado, estava contando para o professor Mariano que eu fiz o meu mestrado, foi inclusive em espectroscopia gama, né? Então estudava reações nucleares, irradiava minhas amostras com prótons, ela decaía, eu media a radiação, conseguia determinar a seção de choque, né? A probabilidade de acontecer aquela reação. Aí, pelas dificuldades que todos vocês devem conhecer dos experimentos, né? Os experimentos dependem sempre de muitos fatores para acontecer, então eu acabei mudando para a teoria, né? Porque às vezes eu levava a minha amostra para irradiar, voltava, o detector não estava funcionando, tinha sumido o vácuo, então aí eu não conseguia medir. Aí, quando não conseguia medir, decaiu a amostra, perdi a irradiação, tinha que bombardear de novo com prótons. E aí acabei mudando para teoria. Eu falei, vou fazer teoria, preciso de um computador, de um papel, de um lápis, vou estudar a teoria. E aí eu acabei migrando para a minha área hoje de pesquisa atual, que é uma área não muito conhecida, chamada de física quântica de poucos corpos. E esse nome complicado é simplesmente para dizer que eu estudo o poucos, é a quantidade que eu consigo calcular as moléculas, os núcleos, digamos, exóticos, olhando partícula a partícula, né? Então eu não faço uma aproximação, mas uma média, mais ou menos, no jargão da física, uma teoria de campo médio, para entender aquele sistema. Então, estou olhando o nêutron individualmente, estou olhando o núcleo individualmente, estou olhando o átomo individualmente e estou fazendo os cálculos considerando todas as interações que existem entre eles. Então, isso é a minha física de poucos corpos. O poucos é subjetivo, mas é a quantidade que eu consigo calcular. Então essa é a minha área de pesquisa atual, mais para a área de condensados atômicos, sistemas ultrafrios, né? E aí eu estudo as interações das moléculas dentro desse sistema, né? Então esse é o meu campo de pesquisa atual. E paralelamente, o que eu tenho feito da parte de divulgação, né? E eu tenho, em 2018, nós fundamos esse Instituto Questão de Ciência. Então foi um grupo de 4 amigos, né, que sentados num bar decidiram
que era o momento de fazer uma instituição com CNPJ, algo profissional, de fato, para o combate a informações falsas, para trazer letramento científico para a sociedade, né? Então, isso foi uma iniciativa nossa, com dinheiro nosso, né? Na verdade, dinheiro da nossa presidente, ela faz essa questão da filantropia, né? Isso que vocês estão fazendo aqui. Eu até quero pedir licença para exaltar aqui e fazer aqui efusivos, transmitir efusivos cumprimentos, né, para a professora Natália Pasternak, que é a presidente do Instituto Questão de Ciência, que o professor Marcelo Yamashita está mencionando agora, tá? Em particular em relação ao trabalho realizado durante a pandemia, um período tão crítico que a nossa sociedade viveu, e isso precisa ser mencionado aqui. Então, parabéns pelo trabalho, a gente espera tê-la aqui em breve. Será uma alegria da nossa parte. Então, e aí nós fundamos no fim de 2018, né, então um grupo de 4 amigos, ela é bióloga, eu sou físico, temos um psicólogo e advogado também, e um jornalista de ciência. Então esses 4 amigos se juntaram, fundamos o Instituto, que hoje ele sobrevive, de fato, com doação pessoal da presidente, que é a Natália, e somos 4 diretores, né, 5 diretores agora, recentemente foi incorporado mais um diretor de educação, que trata de projetos educacionais, temos um diretor de comunicação, que é o jornalista, um diretor executivo, que é o psicólogo advogado, a presidente, e eu sou o diretor científico desse instituto. Então, o nosso trabalho no dia a dia é fazer essa questão do letramento, da divulgação, fazer a questão digamos, o que nós chamamos de advocacy, né, que é esse contato mais próximo, digamos, com as autoridades, com as pessoas que fazem políticas públicas, para que as políticas sejam embasadas em evidências, em fatos, né, quando elas necessitarem disso, né, que os cientistas sejam consultados quando forem fazer alguma política que tenha a ver com ciência, por exemplo. E por conta dessa questão do meu envolvimento com divulgação, com a parte de combate a fake news, e o meu trabalho com divulgação já começa desde 2005, né, já faz bastante tempo que eu trabalho nessa linha de comunicação de ciência, eu fui convidado para assumir a chefia da assessoria de comunicação e imprensa da Unesp, hoje atualmente o cargo que eu exerço, né? Então a ideia dessa nova administração da Unesp era ter um pouco mais de foco na questão do jornalismo científico, da divulgação científica. Então aí eles falaram, me convidaram e eu aceitei o convite, né? Então relançamos o Jornal da Unesp, hoje a gente tem um foco muito mais na questão da divulgação de ciência, do jornalismo científico, do que era feito no passado, né, que a gente tinha uma visão um pouco, a assessoria de imprensa tinha uma visão muito mais institucional, né, então a visão era muito mais feita na linha do marketing institucional. Isso aí não gera muito engajamento com as pessoas, e você também não agrega muito conhecimento para aquele público que está tendo contato com o material que você produz. Muito limitada a penetração, se ficasse só nessa questão institucional, do ponto de vista de fazer uma propaganda de trabalhos desenvolvidos, coisas do gênero. Então, hoje você, né, recentemente você fez essa divulgação, né, junto à assessoria de comunicação dos agraciados com o Prêmio Nobel. Foi feita uma cobertura, trouxe a relevância de cada uma das áreas, né? E isso tem sido, você tem atuado num espectro, né, de ação para trazer o conhecimento, a ciência para o público geral, né? É mais ou menos isso, né? Isso, a nossa equipe é uma equipe muito boa, está cada vez melhor, se especializando mais em jornalismo de ciência. É um jornalismo de ciência, digamos, da maneira
que eu enxergo que o jornalismo de ciência tenha que ser feito, né? Então, com bastante rigor, sem sensacionalismo, sem aumentar conclusões de trabalhos, que às vezes você passa para a população uma esperança que depois não se concretiza, né? Então, você exagerar, por exemplo, eficiências de algum composto que ainda está em estudo, digamos, muito incipiente, que está in vitro, foi feito em camundongos, e você transporta para a população como se fosse a próxima cura do câncer, por exemplo. Então, esses cuidados são os cuidados que nós temos. E então, do material que sai da ACI, da nossa assessoria de comunicação e imprensa, nunca vai sair nada sensacionalista desse ponto de vista, né? Então nós fizemos essa divulgação recente do Nobel, foi um trabalho muito bem feito. Então todo dia que saiu o Nobel, na semana que foram anunciados os prêmios Nobel, tem uma matéria com alguma fonte, algum professor da Unesp repercutindo o assunto do prêmio Nobel, explicando de uma maneira muito didática, né, que uma pessoa do público geral, que não seja especialista, vai ler e vai conseguir entender. E mais ainda, vai se sentir compelida a compartilhar aquele conteúdo, diferentemente de um conteúdo, por exemplo, que você faça institucionalmente. O reitor visitou uma determinada unidade. É importante a comunidade saber, é importante, mas isso aí não gera engajamento, né? Então, se você compartilhar com alguém, por exemplo, da sua família, aquilo lá não vai dizer muita coisa para alguém que seja de fora da universidade. E a gente fica falando só para as pessoas de dentro mesmo, né? É que tem um grau de profissionalismo já depurado aí, né? Digo, para chegar nesse ponto e colocar a divulgação científica no âmbito institucional com essa clareza, né, de uma pauta definida, é um processo, eu acho aí, que você, né, não sei exatamente como foi construído, se você já pegou mais ou menos um trem andando nessa linha, ou se você construiu meio que do nada. Eu não acompanhei exatamente isso ao longo dos anos. O que eu me lembro é que na Unesp, há 25, 30 anos atrás, quase que, tinha o Jornal da Unesp impresso. Não sei se chegou a ver isso, ou vocês têm esses materiais, né, esses documentos antigos. Mas o viés era um pouquinho diferente do que você está falando hoje. E isso traz uma alegria para a gente. Por quê? Porque não é um jornalismo científico, acadêmico, tem um mix de extensão universitária, letramento científico, divulgação também, e a população, a comunidade, de uma maneira geral, acho que ganha bastante com isso, né? Isso, eu falo de uma maneira entusiasta, como entusiasta, eu acho que é muito importante esse trabalho que está sendo desenvolvido. E surge uma pergunta daí: se tem isso é criado por você e pela equipe, ou tem alguma referência, algum tipo de espinha dorsal que vocês seguem mais ou menos, ou vocês construíram essa estratégia, essa forma de trabalhar conforme você destacou aqui? Olha, essa linha editorial que hoje nós temos lá no jornal e nos produtos que a gente faz, foi construída do zero. Então, a Unesp já teve outros produtos, o próprio jornal da Unesp, na época era impresso, teve a revista Unesp também, Unesp Ciência, que era muito bonita, era muito bem... A edição era boa, né? A edição era linda, né? A edição, o pessoal que faz a diagramação, sim, parte do pessoal está conosco hoje. Que ótimo. E realmente são muito talentosas os nossos designers. O conteúdo era bom, a parte da diagramação, a parte visual era muito bonita, mas a pegada era um pouco diferente da que a gente tem hoje. Então, é claro que a gente não divulga somente ciência, porque na universidade, no jornal que nós temos, a gente tem coisas que não são ciência, né? Então a gente precisa divulgar também, além da ciência, tem a parte de artes,
Tem a parte de humanidades, né? Ainda bem, né, Marcelo? Então a gente porque... tem uma pluralidade que a gente tem que contemplar todos os saberes produzidos na universidade. Perfeito. Legal. E isso, na verdade, é um exercício que eu vou confessar para vocês, é um exercício ingrato, porque é mais... a gente tem que recusar... Porque é um exercício de recusar conteúdos que às vezes não são sugeridos, e a gente não tem nem pessoal e nenhum espaço também para divulgar tudo aquilo que é produzido. E isso, claro, as pessoas estão fazendo coisas que são importantes, que são interessantes, mas a gente também tem que selecionar, né? Às vezes pega essa semana, toda segunda-feira a gente faz uma reunião de pauta, onde a gente decide aquilo que vai ser divulgado tanto no âmbito do jornal, que é uma coisa mais de ciências, artes e humanidades, e o que vai ser divulgado no âmbito do institucional. Então a gente tem mais pessoas trabalhando na parte do jornal para essa questão da produção do conhecimento. Aí a gente tem a parte de podcast, a gente tem um podcast que também é um bate-papo, sempre um docente da Unesp, uma pessoa, um professor, uma pesquisadora da Unesp que vai lá bater papo com o pessoal da CI, é o Prato do Dia. Isso é legal, hein? Que legal, então, isso é bacana. Eu não sei se vocês conhecem, já tiveram contato, dura 1 hora, chama Prato do Dia e fala sobre diversos temas atuais e alguns outros temas mais, digamos, universais, atemporais. E nós temos podcasts que falam sobre questões mais do dia a dia, temos o Jornal da Unesp, temos um conteúdo voltado para o público pré-vestibular, o pré-adolescente, crianças, né, que é o Unesp para jovens. Então, toda essa estrutura que a gente criou foi mais ou menos iniciada do zero. Fascinante. É até para filhas de docentes, familiares, acaba atingindo também, porque não é só para comunidade universitária, né, pelo que você está falando, tem essa, como que você falou, o Unesp, público, o Unesp para jovens. Unesp para jovens. É um público, na verdade, o Pílulas de Ciência é a parte de vídeo que está agregada a esse Unesp para jovens. São vídeos que a gente se coloca o desafio de responder em até 1 minuto qualquer pergunta de criança que chegar. Olha, nossa, que bacana. Então, a criança manda... 7 anos, 8 anos, até 10 anos. A criança, surgiu uma dúvida... A pessoa grava um vídeo, manda para nós e nós temos o desafio de fazer uma animação para responder a pergunta da criança em até 1 minuto. Colocar na descrição do vídeo aqui o link, porque isso é fascinante. E esse vídeo ele já está saindo na TV Cultura, entra nos horários, nos intervalos entre as programações, TV Cultura, TV Futura. Está no aplicativo Globoplay, tá lá esses vídeos e é voltado sim para criança. O site Unesp para jovens são textos bem coloridos, bonitos, voltados para criança. Então os pareceristas, os referis dos textos do Unesp para jovens são crianças. Que legal. Que legal. Então as crianças opinam para ver se aquele texto está de acordo, de maneira que elas consigam entender. E como se selecionam esse pessoal daí? Tem um banco de contatos? Não, então, esses textos, na verdade, eles são traduzidos de um site internacional que é o Frontiers for Young Minds. Certo. Então é um site que tem, inclusive, prêmios Nobel, escrevem para esse site textos de divulgação para público geral. Fascinante. Né, e nós pegamos e traduzimos. Bacana. Então nosso trabalho é traduzir, nós entramos em contato com eles, então via Creative Commons nós conseguimos fazer essa reprodução. Então tanto as ilustrações, tudo é traduzido para o nosso site, e o site acabou sendo um hub desses produtos voltados para crianças e adolescentes, produto para pessoas pré-vestibular.
né, que era uma preocupação que a gente tinha, que a gente acaba focando muito no público universitário, no público adulto, e a gente achou que faltava um produto institucional da universidade voltado para crianças e adolescentes. Para ir na raiz mesmo, né? Ah, sim, porque serão nossos futuros Absoluto. alunos, né? Serão o nosso público futuro. É o potencial. Então a gente tem que mostrar para eles, falar, olha, venham para cá, porque olha o que a gente pode oferecer para vocês. Eu acho isso fascinante, porque é um exercício intelectual muito grande você pegar um conteúdo muitas vezes que não é, que é um pouco complexo e traduzir isso para uma linguagem infantil em 1 minuto. Então é muito legal, porque está influenciando mesmo essas jovens mentes e tira um pouco esse foco dessa questão, muitas vezes, que vem depois, né, do vestibular, de escolher um curso por outras razões que não sejam as afinidades que a pessoa gosta de estudar, gosta de fazer. E é muito legal esse trabalho que vocês fazem em todos os âmbitos, desde do infantil até o universitário, porque essa popularização da ciência é muito legal. Faz com que as pessoas se interessem mais, o público geral entenda o que está sendo feito. Esse 1 minuto, desculpa, Lucas, que você está falando, que o professor Marcelo mencionou, ele, nessa sociedade onde todo mundo quer ver shorts, tem informação, a maior densidade de informação, o mais rápido possível, se condensar em 1 minuto, é um byte, atrativo é um atrativo. maior, né? Você fala, não vou perder tempo, assim, traduzindo assim de uma maneira bem coloquial, não vou perder tempo, eu vou investir 1 minuto só e eu vou entender algo complexo. E é para criança, né? Sim. Então, assim, e as animações são muito bonitas, modéstia à parte, são muito bonitas as animações que nós fazemos, né? Então nós já temos a parceria com um animador, que é o Alexandre Berson, se tornou um amigo nosso, e as animações são muito bonitas. Então vem das mais perguntas diversas. Tipo uma pergunta, assim, que o pessoal coloca. Por que o sapo pula tão alto? Do que as nuvens são formadas? Como os olhos veem? Por que se a água é transparente, por que do espaço a gente vê azul? Acho isso tão legal são perguntas que fascinam. Até pra gente é legal. Por que o trovão faz barulho? Isso mostra como as crianças são naturalmente curiosas, né? Elas fazem as perguntas tão boas. E eu acho que hoje em dia, com os estímulos do celular, aplicativo, tudo tão rápido, isso até acaba inibindo essa curiosidade. Mas vocês fazerem esses shorts, esses vídeos curtos, são informações rápidas, mas informações boas. É um estímulo bom. Eu mesmo fui influenciado pela divulgação científica quando era criança, quando era menor, para fazer a física e tudo. Então eu acho um trabalho muito legal. Bacana. Mundo de Bikman, por exemplo. Tinha algumas coisas mais no YouTube, assim, porque quando eu já era mais velho. Mas fui influenciado. Qual é tipo? Por exemplo, quando eu já tinha uns 10 anos, assim, já tinha o Nerdologia, da equipe do Jovem Nerd. Eles traziam o conteúdo dos super-heróis, dos videogames, sobre uma perspectiva da ciência. E como era um assunto que eu gostava, tinha uma identificação grande, eu via aquilo sendo explicado de uma outra maneira, e aí já despertava muito interesse em mim. Esse é um dos exemplos, mas tiveram outros. Mas esse foi bem marcante para mim. Mas esse projeto tem essa tradução que você falou que é dentro de uma base de Creative Commons, nivela o Brasil, pelo menos o trabalho que vocês estão desenvolvendo, coloca o Brasil num nível internacional, no sentido de questões que estão sendo discutidas por aquela comunidade, estão sendo discutidas aqui também, né? Isso é muito bacana, né? Sim, é interessante, porque, assim, os artigos chegam primeiro lá, né? Então os temas a curadoria desse tema é feito por esse site internacional, e nós pegamos de lá, nós fazemos uma seleção não fazemos uma seleção rigorosa, digamos assim, porque também para nós é complicado,
né, mas nós pegamos aquele site, nós inclusive deixamos o canal aberto para se alguém encontrar alguma imprecisão, algum problema, que nos comunique, que a gente faz a correção, né? E é interessante, porque tem alguns temas que são temas de vanguarda mesmo. Então tem temas de ganhador de prêmio Nobel que fala assim, olha, eu ganhei o Nobel neste tema, então vou escrever um texto de maneira que o público geral infantil consiga entender. E isso eu acho muito interessante. Isso é fascinante. E tem outra questão ainda, o Unesp para Jovens, que nós temos investido bastante, é na questão das ferramentas que nós temos colocado de acessibilidade para esse site. Então, esse site nós temos colocado libras, narração de textos. Todas as imagens agora tem um texto que a gente chama de texto alternativo. Então, quem tem deficiência visual ou pouca visão, pode clicar em cima da descrição da imagem e vai ouvir a descrição da imagem. Super então, nós estamos, na verdade, investindo, ainda que todos os sites da Unesp ainda não tenham, talvez, capacidade de incluir todos os recursos que nós colocamos no Unesp para Jovens, pelo menos nós estamos fazendo o máximo possível lá, porque a gente, pelo menos, vai ter um horizonte, um objetivo, para, pelo menos, ter um exemplo de onde a gente quer chegar. Uhum. Né? Então, fala assim, olha, esse site é o site inclusivo do jeito que a gente gostaria que fosse, de acessibilidade. Hoje a gente não consegue implementar em todos os sites da Unesp? Não. Mas algum dia isso é onde a gente quer chegar. Bacana. Isso eu acho bem legal. Super bacana, super interessante, super rico. A universidade ganha, a sociedade ganha. Eu vou falar um pouquinho, se me permite, sobre o Instituto Questão de Ciência. A gente sabe que, né, não dá para tampar o sol com a peneira, como se diz, tem fake news ligado à ciência. Vocês têm algum antídoto, ferramentas para, aspas duas vezes, combater? Como que vocês veem situações assim, que vêm para a mídia, né, que tá ligada a fake news, sobre algum conceito, algum tipo de droga para tratamento de doença, algum tipo de medicamento, e aí tem promessas miraculosas, funciona, não funciona, tem gente que ganha dinheiro em cima disso. É através de um letramento científico, é através de um processo de conscientização? Como que é mais ou menos a base de trabalho no combate à fake news por parte do Instituto Questão de Ciência? Então, o Instituto Questão de Ciência, quando ele surgiu, foi um pouco na linha de não fazer as mesmas coisas que a gente via por aí que estavam sendo feitos, que eram iniciativas essencialmente de letramento científico. Certo. Né? Então, as pessoas tinham uma visão, isso vai lá pelos anos 1980, por aí, que para você combater notícias falsas ou desinformação, era suficiente você colocar um texto que ensinasse a população sobre aquele tema. Né? Então, você constituía um texto explicativo sobre determinado assunto e a pessoa, por si, ia aprender aquele tema e ia se conscientizar de que determinado conteúdo era verdadeiro e determinado conteúdo era falso. O que foi visto recentemente? Tem um estudo muito bom sobre a questão de desbancar essas fake news, esse exercício de debunking, que a gente chama, e que foi feito um experimento com 3 grupos, né? 3 grupos de alunos de uma universidade nos Estados Unidos. E um dos grupos os 3 grupos foram submetidos a um questionário que tinha diversas perguntas que tratavam sobre notícias falsas. Né? Então tinha desde astrologia, pé grande, parapsicologia, etc.
E as pessoas responderam e fizeram mais ou menos uma contabilização das notas de acordo com o que as pessoas acreditavam e o que elas não acreditavam. Então passaram esse questionário antes desses 3 grupos passarem por alguns cursos. Então um grupo passou por um curso, esse grupo controle, passou por um curso que não tinha nada a ver com ciência. Era um curso genérico que não tinha nada a ver com ciência. Um segundo grupo passou por um curso que ensinava método científico. Então ensinava o que é preciso para você investigar uma determinada hipótese, quais são os passos da ciência para você investigar uma determinada hipótese. E um terceiro grupo passou por um curso em que fazia esse, digamos, ataque frontal que você tem ao conteúdo falso. Então você apontava o conteúdo falso, explicava por que era falso e qual que era a maneira correta de encarar aquela determinada questão. E depois, no fim desses cursos, eles passaram novamente o questionário. Então, o grupo que teve que foi mais eficiente foi o grupo que passou por esse curso que confrontava os conteúdos falsos. O confronto, então, ele é direto ao conteúdo falso. Então, o que nós fizemos desde o início do IQC? Desde o início do IQC, o nosso objetivo sempre foi atacar frontalmente conteúdo falso e pseudociência. Então a gente nunca teve esses melindres de você não confrontar algum conteúdo falso. Isso tem vários efeitos colaterais. É claro, você gera fúria nas pessoas que acreditam naqueles conteúdos. As pessoas acreditam fielmente nessas notícias, né? Sim. E muitas ganham dinheiro com isso, inclusive, né? Sim. Então... São as famosas notícias do WhatsApp, né? Então... Que circulam aí. Pois é. Então vocês já devem ter tido alguma experiência semelhante quando... em grupo que seja grupo de família de WhatsApp, e você discorda de alguma posição de alguma pessoa. Sim. Então, o que nós criamos desde o início? Então, foi a revista Questão de Ciência, que é o nosso principal produto, onde nós temos artigos lá que confrontam diretamente, sem nenhum problema de falar, e a gente nunca vai no âmbito pessoal, nunca tem um ataque ad hominem. Então, o que nosso ataque faz é contra a terapia, contra a prática falsa, contra a pseudociência, contra a utilização do dinheiro público para fomentar a pseudociência. A gente nunca entra no âmbito pessoal. No âmbito pessoal, cada pessoa é livre para acreditar em absolutamente naquilo que ela quiser. Agora, publicamente, usar o dinheiro público, usar dinheiro dos impostos, alocar dinheiro que vai para o SUS para fomentar terapias ineficientes, terapias que não passam de crendices, é isso que a gente ataca. Perfeito. Esse confronto direto é meio que vou fazer uma analogia, por favor, viu? É meio que análogo, por favor, com as devidas proporções, é uma técnica de guerra, só que é uma guerra acadêmica, intelectual, que ela não tem nenhum viés pessoal de buscar inimizade, de ofender, a pauta tem publicação científica, tem estudo que foi reprodutível, o método científico foi aplicado de maneira apropriada, é reconhecido pela comunidade. Perfeito. É isso. É isso. Então, é o que a gente sempre fala, quer dizer, a pessoa tem a liberdade de acreditar no que ela quiser, mas ela tem o direito de ter acesso à melhor informação disponível hoje em dia, com base na ciência. Por que na ciência? Porque a ciência, ainda que não seja perfeita, é o melhor método que a gente tem de saber se uma hipótese é verdadeira ou se é falsa.
né, se aquilo lá é fato ou se é fake. E entra na questão do reconhecimento da comunidade no sentido de publicações científicas sérias que passaram pelos pares, foram publicações que foram, artigos científicos submetidos, que foram avaliados de maneira séria, de maneira acadêmica, científica, resultados que foram reproduzidos por outros grupos de pesquisa ao redor do mundo. Aí chega num consenso que aquilo ali, sim, de fato, é a verdade. Pelo menos no momento, né? No nosso entendimento atual, né? Isso pode ter um grau de volatilidade, que muitas teorias, muitas vezes, ou algumas observações, elas são parciais. A gente pode ter uma visão completa de um determinado tema no momento posterior a uma dada descoberta, mas eu acho que vocês se pautam dentro dessa perspectiva, né? Só para o público, para deixar bem claro qual é o lastro que o IQC usa ou se baseia para fazer esse tipo de confronto. Seria isso mesmo? Sim, nós pegamos dentro daquilo que é conhecido, dentro de publicações sérias, para constituir nossos textos, por exemplo, nossas linhas digamos, de ataque, de abordagem, dentro daquilo que a ciência melhor sabe no momento. Né? Agora, como foi colocado, é claro, hoje a gente pode saber alguma coisa que amanhã possa se revelar que está errado. E não há nenhum problema em assumir isso, em falar assim, olha, isso que hoje era conhecido desta maneira, hoje mudou. E não tem problema. É uma idoneidade acadêmica, científica. Sim, totalmente... o que precisa, na verdade, é ter essa honestidade de chegar, às vezes, para as pessoas e falar, olha, eu respeito naquilo que você acredita, naquilo que você quer acreditar, mas olha, isso aqui que você está falando não faz sentido. Isso aqui já tem estudos muito robustos, reproduzidos por por diversos grupos, ou às vezes você está falando de um medicamento, já temos meta-análises sobre um determinado tratamento, né? Meta-análise que é uma reunião, uma triagem dos melhores artigos sobre determinado assunto, reunidos num artigo de revisão, e se tira a conclusão de vários artigos de vários grupos, né? Então seria uma publicação, digamos, um nível ouro para testar uma determinada hipótese. Então tem estudos muito robustos sobre determinados assuntos que ficar insistindo naquilo lá e ficar numa ladainha infinita sobre determinada coisa, realmente é uma teimosia que... E a gente, no Brasil, você acha que a gente está... Se comparar com alguns países, né? A gente pode tomar a Europa, o próprio Estados Unidos, Canadá. Vocês têm um termômetro de quão, digamos assim, quanto de fake news é colocado nos meios de comunicação, em comparação, se tem algum tipo de medidor, existe algum índice nesse sentido ou não? Olha, assim, de ranking de países em termos de fake news, eu não sei te responder agora, não sei... Não sei se alguém já fez e se isso varia muito de país para país. Porque são muitos parâmetros também, né, Marcelo? Mas é generalizado, viu? É generalizado. Isso é generalizado, isso tem... E agora, no caso do Brasil, para nós é pior porque nós estamos aqui, né? Então isso nos afeta diretamente, né? Inclusive para políticas públicas, que muitas delas são embasadas em notícias falsas. Então, esse que é o ponto que você destacou anteriormente, porque são recursos públicos que são alocados muitas vezes, ou podem ser alocados, têm potencial infelizmente, em projetos que não são sustentáveis do ponto de vista científico. E aí é uma catástrofe. Porque são mentiras, né? Sim. Aí... Pois é um dinheiro que vai para uma terapia, às vezes, ineficiente, ineficaz, que não é questão de não ser científico ou não ter embasamento científico. Muitas coisas não têm um embasamento científico, né? Então, como eu falo, educação artística nós temos na escola e é absolutamente legítimo, embora não seja científico.
E não há nenhum problema disso. O problema são as coisas que vão diretamente contra aquilo que a gente sabe, né? Então, é o confronto invertido, na verdade, quase que, né? Então é como se você fazer alguma política embasada, olha, assumindo que a Terra é plana, então, quer dizer, tudo que parte daí já não faz sentido. Esses são. Nós temos alguns vídeos aqui no canal sobre as questões, né? Algumas questões colocadas da terraplanistas, até vídeos que têm um certo número expressivo de visualizações. Não é à toa, né? Eu vou dar um exemplo, eu sempre gosto, quando a situação permite, de um instituto que eu tenho muita admiração no mundo, que é o Instituto Weizmann, em Israel. Não sei se já teve a oportunidade de conhecer, mas é proibido fazer pesquisa aplicada. É contratual. Você não faz pesquisa aplicada, por quê? Porque a ideia é fazer descobertas, é quase que um pleonasmo, fundamentais. E quando essas descobertas acontecem, elas têm um potencial gigante de mudar o paradigma. Isso acontece no campo da medicina, no campo da própria física, e isso, eu acho que é uma referência, ela está de alguma forma ligada à ciência pela ciência, que ainda no Brasil a gente precisa trabalhar um pouquinho nessa perspectiva, eu entendo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aloca recursos públicos em projetos que não são sustentáveis por resultados científicos, a gente está totalmente na contramão de ter resultados que vão mudar o paradigma. Então fica aí a reflexão. Eu vejo que essa forma de ataque, que é o confronto direto às fake news, ela é uma forma de ataque mais imediata, certo? Porque tem a informação X, que é uma informação falsa, e ela é combatida com a verdade. Só que ela sendo feita diversas vezes num processo iterativo, vai até mudando a forma das pessoas de pensar. Porque se as pessoas são confrontadas diversas vezes com a verdade, com a ciência, o pensamento científico vai de pouco em pouco entrando na cabeça das pessoas, para assim elas mesmas se blindarem contra esse tipo de notícia. Porque o cara vai ficando, ele já vai reconhecendo, aí ele vai bater o olho em uma notícia absurda, e ele já vai bater o olho e falar, não, isso aqui não faz sentido. Isso é uma visão, eu entendo, otimista da situação. Pessoa. Eu vejo como, eu acho bacana, Francisco, você falar, eu vejo como otimista, mas eu acho que é uma maneira, de fato, de você destruir argumentos que são insustentáveis. Não vou fazer nenhum tipo de alusão mas aliado a isso, talvez, mas aí a gente tem um papel na universidade muito expressivo nesse sentido, é de fazer uma educação crítica. Sim. De você, o Descartes, 1637, o entorno de não aceitar como verdadeira qualquer ideia preconcebida. Se alguém falar algo, peraí, deixa eu checar se isso daqui é verdade de fato. E aí você cria uma lucidez social, acadêmica, científica, que ela é robusta. É mais sobre uma forma de pensar. Ela é sólida. É uma maneira de pensar sobre temas diversos. Não só a ciência, né? Não só a ciência. É uma notícia política, a divulgação de um dado, por exemplo, a divulgação de um PIB, se é aquilo de fato, onde estão os documentos, na verdade. A divulgação de uma proposta, seja no âmbito de leis, se aquilo de fato foi aprovado pelos órgãos competentes. Então, essa lucidez eu entendo que traz, de fato, contribuição social expressiva. Isso vale até para alguém, peraí, essa comida é sem açúcar, essa bebida é sem açúcar mesmo? Eu não posso ingerir açúcar, por exemplo. Então, isso deve permear a nossa... não é obrigatório, é óbvio, é só uma reflexão, mas para a gente atingir um nível de consciência social e fazer uma sociedade um pouco mais saudável, onde nós... Mais crítica, mais objetiva, mais eficiente até, por que não dizer? Sem dúvida, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão de ser crítico com absolutamente tudo que você tem contato. Esse pensamento crítico, essa abertura à contestação,
Na verdade, é algo fundamental em qualquer área da sua vida. Então, você colocar suas ideias à prova, colocar as suas convicções ao dissenso, se ela de fato for forte e robusta o suficiente, ela vai se manter a todas as contestações. Absoluto. Isso é ótimo. E isso para nós, na verdade, nós que eu estou falando são físicos. Isso é muito natural. Porque é muito absoluto. Nós aprendemos isso desde o primeiro ano de graduação, desde a primeira vez que você ministra um seminário. A plateia que vai estar lá te assistindo vai usar de todos os artifícios para derrubar aquilo que você está mostrando. É verdade, né? É um processo e natural. tem prazer em fazer isso. E você vai responder. Mas ninguém vai estudar física agora. E se a sua hipótese, sua teoria, sua tese for suficientemente forte, ela se mantém aos questionamentos. É verdade. Isso deveria ser válido para qualquer área de conhecimento que a gente está tratando, mas as pessoas se irritam quando você contesta. Mas aí entra a educação básica, eu falo, Marcelo, que não é uma discussão pessoal. Volta no ponto que você mencionou sobre esse confronto direto. Os argumentos, eles são absolutamente científicos, acadêmicos. Nós estamos discutindo ideias. Não se trata de um melindre, de uma crítica pessoal, de algo que eu não gosto em fulano. Não é uma ofensa. Não é uma ofensa. É uma discussão de ideias. E a partir do momento que a gente adquire essa capacidade de conversar sobre algo de uma maneira impessoal, a gente pode ter resultados legais, eu entendo. E aí volta num outro ponto também, porque quando a gente tem esse tipo de experiência no primeiro ano de faculdade, na graduação, é meio que um início de um processo de ser moldado na forja, metaforicamente falando, porque você passa a adquirir uma estrutura que quase que incipiente, surge a perspectiva de que a verdade é única e perpétua. Ela se sustenta per se. Não precisa muita argumentação. Então, quando a gente adquire esse nível de lucidez, e até tranquilo isso, não precisa ter nenhum tipo de embate, na verdade. Muitas vezes a gente fala de uma maneira entusiasmada, etc. Mas não é uma ofensa isso, é só uma maneira de expressar, na verdade, uma ideia específica. E me parece que no Brasil, isso a gente já teve experiência, né? Você estava comentando comigo antes da gente começar a conversar aqui. Teve experiências amplas, né, no exterior. Algumas sociedades já estabeleceram esse tipo de diálogo. Isso é muito legal porque muitas vezes de uma conversa simples saem grandes ideias, grandes reflexões sobre um tema muito, assim, simples até. Porque as pessoas estão abertas, elas são suscetíveis a esse tipo de reflexão. E muitas vezes reformulação até de uma ideia ou de uma perspectiva sobre um assunto específico. Então fica a reflexão também nesse sentido aí, para a gente poder ter uma sociedade, em particular na academia agora, uma comunidade mais crítica, mais, até certo ponto, exigente, de ter resultados verdadeiros, robustos, que sejam por si... à prova. São colocados à prova, né? As pessoas questionam, você consegue argumentar, você consegue responder, aquilo se sustenta, porque já passou pelo crivo da comunidade, né? Isso eu acho que é uma lição que a gente leva para casa dessa nossa conversa de hoje. Tirar o ego da jogada, né? Porque eu acho que muitas vezes o que dói nesses questionamentos de TCC, tese ou doutorado é você pegar e falar, putz, eu não sei. Isso muitas vezes é um processo que é doloroso pra gente de uma maneira geral e não deveria ser, né? Porque isso o professor Mariano falou, né? Porque isso é que vai dar origem à discussão totalmente transparente com o único objetivo de trazer a verdade. Então a busca pela verdade, muitas vezes ela tem que tirar o ego da jogada, coloca o ego de lado e vamos discutir se está certo ou não. E não se o... É um processo de catarse. Exatamente. É você confrontar com... Nessa época que você diz de TCC, seja de mestrado, doutorado, é a época de falar não sei mesmo, e não tem nenhum problema em falar não sei, sabe? Não tem problema, a gente está num processo de aprendizado.
Quer dizer, começa a ficar mais, digamos, constrangedor quando a gente começa a chegar mais na nossa idade. Não, e a gente começa a falar, não sei. Mas mesmo assim, eu acho que o não sei demasiado é uma coisa. Agora, eu acho que também não deve ser quebrado esse paradigma de que o professor tem que saber tudo. Não. Então, concordo. Eu acho que o professor Mariano sempre enfatiza isso, que tem uma estrada por trás de ser um professor universitário, mas isso não quer dizer que sabe tudo. Tem mais experiência de vida, tem mais tempo de estrada, né? Sem dúvida. Então eu acho muito legal isso, porque traz até essa leveza para a discussão. Eu acho que quando tem ego, fica pesado, porque parece que você está falando o seu trabalho, seus resultados estão errados, e aí começa, não é mais ciência, aí é uma briga de ego. Eu vou falar, eu tive a oportunidade e a alegria de, mas não, né, tão longas conversas, mas de me relacionar com alguns agraciados de Prêmio Nobel de Física em Frankfurt, e esse pessoal é o pessoal mais leve que tinha para conversar. Estava mencionando que esse pessoal, né, vários agraciados escrevem nesses sites que vocês usam como referência, é porque tem uma leveza de sempre querer aprender as coisas. Não é por acaso, né? É sempre o copo vazio que está querendo sempre receber água. E não é por acaso. Não é por acaso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe, a gente se coloca ali numa posição soberba e sabe tudo, né? Aí acabou a conversa, não tem academia para isso. Se o copo tá cheio, não tem como. Não entra água, não entra água. Então... Tem uma frase, professor, que eu lembrei dessa conversa que a gente tá falando, do Guimarães Rosa, o escritor. Ele fala que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Ou seja, quem tá sempre aprendendo e aprendendo rápido, tem essa facilidade, essa prontidão de aprender coisas novas, esse é o verdadeiro cara. Eu concordo muito com isso, eu acho isso legítimo. Isso é legal, Guimarães Rosa. E tem uma outra frase que não é bem... É um outro viés também, ligado à educação, aí mais para nós, professores, para os outros colegas, e vocês em breve, eu espero. Tinha o fundador, eu não estou fazendo propaganda aqui, mas vou falar porque é do ângulo, lá na rua Tamandaré 596, em São Paulo. O Simon Feigenbaum, uma frase dele de efeito é que ensinar é um ato de amor. O que significa isso? No meu entendimento, é quando a gente tem a oportunidade de trazer um conteúdo de física, uma reflexão, a gente realmente tem entusiasmo em falar daquilo com base científica, visando que aquele grupo tenha aquele tema de uma maneira clara para questionar, para refletir e no final até aprender aquilo. E uma aula bem dada é um show, né? É como se fosse um evento, assim, uma aula bem dada, assim, que o conteúdo é apresentado de forma clara, completa, que os alunos participam. Essas aulas fazem a gente querer continuar aprendendo sempre. É muito bacana esse sacerdócio, né, de professor. E nesse sentido, professor, eu queria fazer uma pergunta com relação um ponto que a gente estava falando um pouquinho antes, que é essa questão do confronto, né, para combater fake news. A minha impressão é que isso foi acelerado muito, principalmente na época do Covid, né? Porque toda essa questão de combate a fake news, essa questão de trazer a verdade para a população foi muito mais crítica nessa época. Porque uma coisa é você estar lá discutindo se o ovo faz mal ou não para a saúde, se tem colesterol ou não. A outra coisa é todo mundo estar em casa, em lockdown, e as informações impactam diretamente se pessoas vão viver ou morrer. O senhor poderia comentar um pouquinho como que foi para o Instituto Questão de Ciência nessa época? Porque é um papel que foi mais importante nesse momento, né? Eu acho que essa época, na verdade, da pandemia foi quando, digamos, a nossa presidente, a Natália, ficou mais conhecida, né? Então eu acho que ganhou um protagonismo, participou inclusive de CPI, e o grande problema nessa época é que a discussão acabou saindo um pouco da esfera também da ciência, acabou virando uma disputa política entre grupos que tinham interesses políticos distintos
E ficou uma guerra no caso de quem colocava mais artigos embasando, por exemplo, a eficácia de um medicamento e a ineficácia daquele medicamento. Né? Então, você tinha um governo que atacava universidades, que atacava a ciência e defendia cloroquina, hidroxicloroquina. Aí já tinham vários estudos saindo que era ineficiente. E aí ficamos por muito tempo, inclusive a imprensa demorou a reportar, digamos, o medicamento como ineficiente. Ele sempre colocava durante um bom tempo como se existisse ainda uma polêmica. Uhum. Né? E então acabou sendo uma disputa bastante acalorada em redes sociais, de uma disputa de quem colocava mais artigos a favor de um lado e a favor de outro, né? Que é uma coisa que não é feita na ciência. A ciência não é feita desse jeito, a ciência não é feita por uma assembleia com pessoas. A ciência não é democrática nesse nível, né? Você não decide se... Já foi feito em outros momentos da história, talvez, mas não hoje mais, né? Não, você não decide se força da gravidade existe por aclamação. Quem acredita, levanta a mão. Quem não acredita, levanta a mão. Não, é um fato. Isso foi boa. Né? Então, a ciência... Então, qual que foi a minha visão? Foi trazido para a arena pública uma discussão que tinha que ser feita no âmbito acadêmico. Né? Então, uma discussão sobre um consenso científico, uma discussão sobre eficiência de medicamentos, uma discussão sobre eficiência de algum tratamento tem que ser feito no âmbito acadêmico. A arena pública, a imprensa, não é o fórum adequado para você discutir esse nível de discussão de assunto. Porque senão o que você passa para a população é que existe ainda uma polêmica. Uns grupos falam que sim, outros grupos falam que não. Depende de mim escolher qual grupo eu vou aderir. E não é assim que funciona a ciência. Né? Então o que aconteceu principalmente na época da pandemia? Tinha uma pressa por todos os lados, de achar um medicamento, achar uma vacina, achar um tratamento. Com razão, vidas estavam sendo perdidas, né? Mas aí eu acho que algumas etapas fundamentais da ciência foram atropeladas. E o que o Instituto acabou fazendo? O Instituto sempre primando para fazer uma garimpagem daquilo que você tinha de bom sobre determinados assuntos, sobre um tratamento, vamos analisar um determinado tratamento com base nos melhores artigos confiáveis que foram feitos com um bom espaço amostral, com uma boa quantidade de pacientes, com grupo controle, duplo cego. Vamos pegar o resultado desse artigo e vamos trazer para a revista. Vamos falar o que foi feito. Esse estudo está bem feito. A conclusão desse estudo é essa. Mais estudos foram feitos que corroboram essa conclusão. Né? E isso foi sendo agregado ao discurso tanto da revista como as falas da Natália na TV. E eu acho que o Instituto aí teve um papel muito importante nessa época da pandemia. Né? Então a gente adotou mesmo essa questão do confronto, né? De falar diretamente que aquilo não fazia sentido, que aquilo estava errado, que aquilo tinha um viés político. Falar, não é assim, é assado. Eu imagino que teria sido se não existisse o Instituto. Questão de ciência. Eu acho que talvez tenha sido a época mais importante dele, onde ele teve maior relevância. Não, mas senão a gente não vê mais, a gente anula o papel futuro, Francisco, não. Até o presente momento. Até o presente momento, até exatamente. O presente momento. Só para complementar, né? Sim. Mas foi muito importante mesmo. Eu acho que, né, o público geral que está, né, assistindo isso aqui, esse episódio aqui reconhece isso, porque foi realmente fascinante. Olha, cumprimentos efusivos novamente aqui para Natália Pasternak. Muito bacana a condução aí dessa discussão, trouxe lucidez para a sociedade,
trouxe conhecimento, trouxe reflexão. Esse confronto foi realmente, depois que você explicou pra gente, dá pra ver claramente essa forma de abordar o tema. Antes não dava pra perceber. Sim, então o letramento entra na verdade, junto desse material que nós fazemos o confronto, né, a confrontação direta, o letramento entra também junto desse material, mas o nosso foco principal é falar, olha, esta terapia, este assunto está errado por isso. Né? E qual é a maneira correta? Aí entra a parte do letramento. Né? Então, mas a gente não fica simplesmente naquela questão, falar, ó, isso é errado, mas eu não vou confrontar porque eu não quero me indispor, eu não quero receber xingamentos na rede social. Então a gente não tem essa preocupação. Maravilhoso. Sabe? Quer falar mal? Nunca vi isso no Brasil. Quer discordar da gente? Ok, você está no seu direito de discordar. Mas, né? Mas mostra para mim um argumento melhor que o nosso. Né? Agora, não vem, viu? Vem muito ataque pessoal, né? Muito ataque pessoal, xingamentos pessoais, né? Mas não vem uma confrontação, digamos, falando, olha, o que vocês escreveram está errado e a maneira correta é isso. Sabe? Sempre fica uma disputa com a exposição, por exemplo, de artigos ruins para tentar corroborar um ponto de vista errado. Né? O pessoal faz uma compilação de um monte de artigo ruim e hoje, infelizmente, isso aí está cada vez mais presente com o aparecimento de revistas predatórias que publicam artigos de qualidade, sem nenhuma qualidade, né? De artigos ruins, simplesmente porque pagam. Isso aí gera uma confusão para o público que às vezes o público geral que não consegue fazer essa distinção entre o artigo científico bom e o artigo científico ruim. Isso tem uma lista, péssimo. Né? Hoje tem um ranking internacional de revistas com potencial predatório, né? Isso é muito bom para a gente que está no meio e a gente ficar atento a isso daí. Nós que somos, né, agora fala pro pessoal da física, mas não fala do conteúdo em si de mecânica quântica. Quando a gente fala mecânica quântica, tem um flare de um negócio sofisticado, complexo, e mais recentemente isso aí passou a ter um caráter até certo ponto, eu vou usar eu não falei, eu não verbalizei, na verdade. Você falou. E aí a gente chega num trabalho que o professor Yamashita publicou, que é um físico no shopping center da saúde quântica, entre aspas, saúde quântica, tá? Eu vou falar de verdade, eu recebi de um colega esse artigo, e quando eu li, eu fiquei realmente... Eu li sozinho, obviamente, né? Tava em casa, mas ele foi escrito de uma maneira bem humorada, mas no final das contas o que é abordado ali nesse evento é triste para a nossa sociedade. Você podia gentilmente dar uma panorâmica, contextualizar, por favor, pessoal, sem ofensa nenhuma, a gente está falando de ciência aqui, é academia pura. Gentilmente, só para trazer essa perspectiva, porque tem me permite, uma avalanche, se a gente vai em qualquer livraria em São Paulo, não vou fazer propaganda aqui também, mas a gente vê um conjunto de cura quântica, terapia quântica, e não sei o que quântico, sequenciamento genético quântico. Tudo é quântico, tudo né? É quântico. A palavra quântico, na verdade, virou uma commodity que você agrega valor. Absoluto. É um ao seu produto. É um né? produto. Então hoje você tem empresa quântica, direito quântico, alimentação, quântico? Tem direito quântico. Hoje de manhã um colega meu me mandou direito quântico. O que seria direito quântico?
Olha, é um pouco dentro da linha de... Eu não vou saber explicar, mas é dentro da linha de um discurso que era feito mais ou menos do Lacan, em que incluía algumas ciências exatas em outros contextos. Entendi. Né? Então, em outros contextos de humanas, por exemplo, que inclusive motivou, na época, a publicação de um artigo do Alan Sokal, que é um físico, que publicou um artigo dentro desses discursos cheios de termos técnicos do pós-modernismo. E ele emplacou um artigo completamente fake numa revista, nessas revistas pós-modernas, cheio de blá blá blá. E foi acolhido, né? E foi publicado, né? Então o objetivo dele fez de propósito para mostrar que, olha, o que vocês estão falando não tem nada a ver. Né? Então eu vou criar algo fake com um monte de termos que normalmente vocês usam, colocando matemática e não sei o que, cálculo, e publicou. Né? Então, isso na verdade era para expor essa questão desse exagero. Né? Hoje, de maneira um pouco diferente, talvez, porque não existe essa tentativa de passar uma sofisticação, na verdade, mascarada pela não compreensão. Porque as pessoas que leem algumas coisas que foi publicada pelo próprio Lacan, eu duvido que elas entendam. Mas isso, o fato de você não entender, tem inclusive, isso é estudado pela psicologia, o fato de você ler e não entender vai te passar o ar de uma sofisticação daquele texto que você está lendo. Quando, na verdade, o resumo é que aquilo lá foi mal escrito, ou mesmo a pessoa que escreveu não estava nem sabendo o que ela escreveu. E é por esse motivo, nada mais que você não entende. Isso valeria também para uma aula mal dada, né? Também. Não posso perder a oportunidade. Com certeza. Só para registrar aqui. Então, hoje a palavra quântico fica agregada a um monte de coisa. Commodity, né? Foi ótimo. Tem até sal quântico, né? Tem tudo quântico. Você procurar alguma coisa quântica, você procurar na Amazon, você digita alguma coisa quântico, apareceu um monte de livro. Sim. Digita no Google quântico, vai aparecer 4.000 coisas, um monte de coisa. Não, eu fiz uma pesquisa recente, alguma coisa, parece de, sei lá, 4 milhões de coisas, um monte de coisa que não tem nada a ver com mecânica quântica. Né? Então, o que foi? Isso aí, na verdade, criou um campo de crenças que eu chamei de mecânica quântica da prosperidade, né? Então, que você usa a mecânica quântica para cura, para ficar rico. É que pra gente, na verdade, que estuda durante a graduação, posteriormente, você que trabalha diretamente com isso também, a gente tem vários artigos publicados sobre esse tema. Inclusive, fazer um merchan aqui, a gente publicou um trabalho, a gente mostrou recentemente a quebra do teorema de Riemann-Feynman. Mas esse é científico mesmo, isso aqui não é... não é prosperidade, é de verdade. E o que eu quero dizer, na verdade, é que quando a gente vai lá e estuda a equação de Schrödinger, operação criação-destruição, segunda quantização, utiliza os estudos postulados da mecânica quântica, todo o tratamento para vários problemas clássicos do ponto de vista físico-matemático, resolve o átomo de hidrogênio e por aí afora, e a gente vê esse tipo de literatura, esse tipo de merchan, de capitalização em cima... Me ajuda a adjetivar isso aqui, porque eu não consigo encontrar um adjetivo para profanação, para o oportunismo em cima de uma área da física que é responsável por cerca de 30%, varia talvez de ano para ano, do produto interno bruto dos Estados Unidos, indiretamente, através de chips, toda a tecnologia para a produção de equipamentos, comunicação, etc, etc. Então,
quando a gente, né, olha esse artigo um físico no shopping center da saúde quântica, eu acho que seria um momento da gente poder trazer para o público geral uma lucidez sobre o tema. Você pode ajudar a gente nesse sentido? Então, esse artigo eu escrevi quando teve um jornalista que trabalha conosco, o César Baima, ele descobriu esse congresso de saúde quântica. Eu acho que é o 10º congresso que tem, congresso de saúde quântica. A 10ª edição. 10ª edição desse congresso. E aí mencionaram, falaram, olha, eu tô indo nesse congresso. Falei, então eu vou com você para fazer comentários ao vivo durante as apresentações, e aí você vai anotando as coisas depois para você compor seu texto, né, com informações do ponto de vista técnico que eu posso falar para você, mas em paralelo eu também vou fazer as minhas anotações e vou escrever depois um texto, né? Então na verdade escrito de maneira bem humorada, mas eu não estava muito bem humorado assistindo aquilo lá, porque é uma tortura. Aquilo lá é irritante. Né? É irritante aquilo lá. Então aquilo é irritante, não é barato, estava lotado, é um teatro grande. Em São Paulo mesmo ou não? Em São Paulo. Tá. Em São Paulo, fica dentro de um shopping, é um teatro grande, tinha uns 4 andares com frisas laterais, devia ter com 80% lotado do auditório. Ordem de grandeza de quantas pessoas, mais ou menos, assim? Olha, devia ter milhares de milhares de pessoas, é pior do que eu imaginava, então. Devia ter milhares de pessoas. Nossa. Muita gente. Muita gente. Então, e não é barato. Então, eu paguei R$1.300 para entrar e peguei o segundo lote. Então, paguei o seu lote um pouco mais caro do que o primeiro. O jornalista pegou o primeiro lote. O early bird registration, né? E o evento é muito bem organizado, é bonito visualmente. Também imagino o dinheiro que está rodando ali. Nossa. Só a inscrição. Então, para chamar atenção, então você entra, tem uns totens colocados, você imprime o seu crachá e você entra no evento bem cheio. E a sensação que você entra é como se estivesse entrando, na verdade, num culto religioso. Porque já a entrada, você tem um corredor de pessoas gritando bom dia. Foi de manhã. Então as pessoas ficam bom dia, gritando. E aí a pessoa passa e no seu crachá está escrito seu nome, eles começam a gritar o seu nome para passar por aquele corredor, né? Mas então eu fiquei tomando impulso, porque né? Sim, eu fiquei tomando impulso, esperando que alguém passasse antes e eu ir no vácuo da pessoa com o crachá virado para não ter que passar por aquele constrangimento. Nossa. E aí você entra naquele evento onde, como normalmente você entra nas feiras, lá na entrada tem algumas barraquinhas vendendo produtos, né, todos quânticos, né? Então, todos quantizados, produtos quantizados, né? De um lado tinha inclusive uns posters tentando simular que aquele era um evento dando um caráter científico. Então, normalmente, quando você tem esse congresso, você tem os pôster das apresentações, e lá você também tinha, né? Então, eles queriam dar um caráter científico para aquele evento, né? É uma roupagem ali para quem está visitando se impressionar, tentar legitimizar o evento, né? Legitimizar, né? Então, várias vezes durante as apresentações, eles repetiam, este é um evento científico. Nossa! Nós estamos mostrando ciência, né? Então, isso era repetido ad nauseam nas apresentações, né? E os produtos que eram vendidos era uma picaretagem atrás da outra, né?
Então eu paro num dos estandes e tem uma caneca. As canecas para você colocar água, não, parece aqueles mugs. Então é um pouquinho, umas canecas um pouco maiores, de alumínio, né? Não deve custar mais do que alguns reais, 50 reais, alguma coisa, mas lá custava 200 e tantos reais, né? Por quê? Porque era uma caneca quântica, né? Então essa caneca quântica, ela tinha o fundo destacável, você destacava o fundo e junto dessa caneca vinha uma carteira com cartões, parecendo cartão de banco, né? Com aquelas tarjas magnéticas. E no fundo desse copo destacável, você tinha um desenho que parecia um chip de computador, mas era um desenho, né? E nesse fundo você tinha um buraco onde você conseguia encaixar o cartão, né? E você encaixava o cartão, conectava aquele fundo de novo no copo, e aí você tomaria, a princípio, uma água para melhorar alguma característica que estava colocada no cartão. Cada cartão era para uma coisa. Tinha físico, espiritual, astral, inteligência, alguma coisa desse tipo. Cada cartão vinha escrito um negócio. Codificação no cartão. Sim, tinha uma codificação na tarja magnética do cartão, sendo que o fundo da caneca não tinha nenhum leitor, não tinha um desenho de um chip. Mesmo se tivesse, né? Onde você colocava o negócio e a princípio você estava tomando uma água que de certa maneira estava impressionada por aquele cartão que você colocou no fundo da caneca, né, para melhorar algum aspecto lá espiritual, astral, mas seja aí não lá dá o que para for, fazer o né? confrontamento, né? Científico. É que eles estão em maior número. Ali não tem nessa como. situação. Não, lá naquele momento. Era só para registrar. Eu fui, na verdade, as pessoas me perguntavam, eu falava, não, sou terapeuta quântico. Assim, você estava infiltrado lá. Não vou falar, não. Eu sou um curioso, sou alguma coisa. E eu tinha contato com os produtos, né? E os produtos caríssimos, né? Sim. Caríssimos porque tinha um valor agregado à palavra quântico. Mas até para justificar, né? Porque se o produto for caro, o pessoal muitas vezes associa com coisa que funciona, né? Então, se for barato, muitas vezes pode ser banalizado. Sim, e assim, e as pessoas em volta, muitas pessoas pareciam de boa fé acreditando, né? E aí eu não consigo nem dizer se a própria pessoa que estava vendendo estava fazendo de má fé, eu não sei, às vezes a pessoa acredita de fato naquilo que está vendendo, né? E aí quando tinha os produtos, eu relato inclusive no meu texto, um médico me parou do lado e falou, tinha um filtro que vendia uma água alcalina magnesiana, que era uma água com pH de 9,5, um pH de antiácido estomacal e que tinha magnésio, né? Eles me ofereceram e eu não tomei, eu fiquei com medo de tomar. O jornalista tomou. Ele tomou. Eu não tomei. Água, né? No final das contas, mas eu sei lá. Na dúvida, vai saber o que os caras colocaram. Aí o médico me para do lado e fala, olha... O médico me para do lado e fala assim, olha, a modificação do pH da água, ele falou, eu tenho no meu consultório, mas a modificação do pH da água é uma mudança na estrutura da água que o filtro faz. Isso que é o médico falando, né? Isso é o médico falando. Eu falei, olha, interessante isso. Nossa. Aí, quer dizer, não era o momento de fazer contestação, então eu fiquei escutando só, né? Então fiquei escutando, fiquei anotando. No final das contas, quem ganha é quem tá organizando o evento, né? Porque essas pessoas que estão comprando essas coisas não vão ganhar nada, né? Não vai surtir esse efeito que elas esperam. Mas cai no ponto que muitas vezes as pessoas, elas não têm maldade. Elas são ingênuas. Sim. Porque elas não entendem que
esse tipo de proposta não tem efeito, isso não tem embasamento. E me parece que elas não tiveram acesso, não teve aquele espírito crítico, talvez, que a gente comentou anteriormente, de questionar de fato. Por que eu pegar e colocar aqui um cartão, um chip, o que for, vai mudar a qualidade da água? É uma pergunta básica. Me explica isso daqui. É legítimo. É uma pergunta legítima. Não é contra o vendedor, na verdade. Mas quem faz isso? Porque você mexe com algumas sociedades, elas têm uma tradição, um rigorismo, na verdade, em aceitar coisas que é um pouquinho distinto de uma parcela da população brasileira, da nossa população aqui. Nós somos brasileiros e aí tem os oportunistas, essas pessoas são oportunistas. Pode ser médico, pode ser... Por quê? Porque está utilizando de um meio para enganar aquelas pessoas e capitalizar. É óbvio. Agora, a pergunta que... Na verdade, tem um ponto antes da pergunta. A gente só consegue saber que isso é verdade, eu falo por mim agora, quando um professor de física chega e fala, eu estive no evento e isso aqui acontece. Eu presenciei isso, eu ouvi com os meus próprios olhos. E aí surge a pergunta, esse grupo, ele é um grupo que, grupo de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, é um grupo expressivo. Eu já vi livrarias em São Paulo cheias para receber autógrafos de pessoas que publicam livros assim. É muito triste isso. Mas a pergunta que surge é como alertar esse pessoal? Como mostrar que talvez não seja a melhor proposta, a melhor forma de investir o dinheiro numa caneca assim, numa água desse jeito, num tipo de fake. É um fake. Como que é isso? Olha, essa é a pergunta que eu gostaria de saber a resposta, né? Também de como você, na verdade, defende essas pessoas contra esse tipo de propaganda em que faz elas gastarem o dinheiro de maneira inútil. Então, nas minhas apresentações, eu sempre coloco um filtro de barro, e é um filtro de barro quântico. Ele custa mais de R$2.000. Nossa. Porque na parede do filtro de barro, e é um desses filtros de barro comum que você tem. Antigos só que você tem a vela, que você troca, um filtro mesmo, esse né? Aí, sim. Esse aí mesmo. Só que no filtro, na parede do filtro, tá as palavras amor e gratidão. E o vendedor falou que o contato da água com a palavra amor e gratidão gravada no filtro transfere uma qualidade curativa para a água que está lá dentro. E aí você vai gastar 10 vezes mais o valor de um filtro de barro por causa da palavra amor e gratidão que está escrita na parede desse filtro de barro, né? Então como é que você faz para alertar a pessoa? Olha, o que a gente faz, a gente chega e fala para a pessoa, a gente usa nossos canais de comunicação. Quem quiser digitar lá alguma coisa, por exemplo, desse tema, eu já escrevi muitos textos sobre isso. Agora, a questão é se a pessoa, de fato, está disposta a se confrontar às crenças dela para saber se aquilo que ela está fazendo uso faz algum sentido, pelo menos do ponto de vista da ciência. Perfeito. Né? É o Agora, caminho, né? o que acontece? Boa parte das pessoas, elas estão em busca de respostas fáceis para os problemas delas. E não tem, às vezes, resposta fácil, né? Eu posso te falar assim, olha, se você tomar esse medicamento, tem uma probabilidade dele fazer efeito para você, mas eu não posso te dar certeza. Agora, você vai num desses terapeutas quânticos, você vai numa cartomante, você vai... eu tenho certeza que se você fizer isso que eu tô te falando, você vai curar. Né? E às vezes muitas pessoas, e aí são vítimas mesmo, estão em desespero, em busca de alguma resposta
que lhes dê conforto, alguma resposta que lhe dê certeza que aquilo eu vou fazer e vai dar certo. E aí elas procuram isso, né? É um caminho curto, né? Que o ser humano tem uma tendência a buscar, né? Para resolver problemas. São respostas fáceis. Respostas fáceis. Tentar, seria muito bom se a gente conseguisse traçar o nosso caminho e ter absoluta certeza de onde a gente vai chegar. Mas as pessoas, às vezes, buscam isso para a vida delas, só que a gente não tem isso, né? Boa parte da nossa vida é feita de incertezas e a gente tem que lidar com isso, né? Mas as pessoas às vezes procuram esse tipo de caminho, busca numa certeza inexistente, né? Exatamente, querendo fugir da realidade de fato. Exatamente, é uma fuga, né? É uma fuga. Olha, e aí, só complementando, durante as apresentações era incrível, assim, porque... Mas você leva esse filtro, não? Esse filtro que você mencionou que está escrito, isso aí, você tem mesmo? Você já viu esse filtro ou não? Esse filtro nas minhas apresentações tem o print da tela com o valor de venda. E é isso mesmo que você mencionou, esse R$2.000? É 2.000 e alguma coisa, um filtro de barro. Você também foi lá e desenterrou, hein, Marcelo? Isso daí, poxa. Tá. Então, e durante as apresentações, sempre tem, assim, um trecho, um pedaço. Quer dizer, muitas apresentações pareciam realmente um culto, né? Então, olha, fechem os seus olhos, mentalizem alguma coisa, lancem uma onda quântica que vai ser sentida. Onda plana. Do outro lado do mundo. Através dos nossos pensamentos, a gente consegue mover uma hidrelétrica, não sei. Nesse nível? Nesse nível. Eles apelam muito pro emocional, pro religioso. Não religioso, talvez, mas pela fé, porque não é algo que você aceita pelo seu pensamento crítico, como a gente falou. Emoção. E assim, sempre atrelado a isso tinha, obviamente, venda. Quer dizer, você consegue superar alguma doença, alguma limitação que você tem, mas a solução está aqui, ó, nos meus florais quânticos que eu vendo lá na minha lojinha lá embaixo. Então você passa lá que eu tenho a sua solução para o seu problema, né? E é um vínculo, né? Sim. Para você resolver o problema, você precisa... assim. É um vínculo. Vocês são sortudos por terem a oportunidade de estar aqui, porque eu tenho a solução para os problemas. E vocês têm sorte de terem contato com o conteúdo que eu tenho para oferecer, né? Então era sempre essa questão de afagar as pessoas que estavam lá, né, para elas se sentirem privilegiadas. Eu tenho a solução para o seu problema, que você pode comprar comigo. E tem ainda mais uma coisa atrelada, que eu acho cruel isso que eles fazem, que é assim, tudo no universo é vibração. Né? Então tudo você consegue mudar. Né? Tudo é fônon, né? Tudo é fônon, tudo... Eu lanço o tema aqui que Então, né, fônon eles não usam. Não. Você acabou de lançar uma ideia, eles vão começar a usar. Então, tudo assim, você consegue mudar o seu DNA através de uma mentalização do seu padrão vibratório. Então, através da vibração, através do seu pensamento, você muda o seu DNA para curar uma doença, para ficar rico, etc. Nossa, olha o nível. Isso é cruel. Isso tem um lado cruel, porque é assim, pessoas estão doentes, além da pessoa ter, às vezes, uma enfermidade, a culpa de ter a enfermidade é sua. Porque você tem uma mente você não fraca. pensa do jeito correto para eliminar essa enfermidade. Nossa, é uma implantação então, de uma culpa, na verdade. Sim,
É uma culpa. Além de estar doente, a culpa é sua, porque você não pensa da maneira correta. Mas então, você pode mudar isso agora. Isso você pode mudar. Se você for lá na... Você pode passar no crédito e resolver esse problema, né? Então, como um dos apresentadores falava, olha, eu curei minha miopia só com a mentalização. Nossa, que isso. Olha, sabe? Mais culto que isso, impossível, né? E eu realmente, eu coloco no meu texto, eu fui bobo, né? Eu saí antes do cara que ia ensinar a viver 150 anos, só mudando seu DNA. Que pena. Né? E mais ainda, saí antes de aprender a viver há 150 anos e antes de aprender a ficar rico. Imaginei a ficar rico e viver 150 anos. Que isso? Saí antes. Perdi o investimento. Perdeu o ouro ali. Mal sabe o pessoal que se mudar o DNA, você vira um pombo, sei lá. Isso é um dia de evento? São 2 dias. 2 dias? Foram 2 dias. Nossa. No segundo dia eu não consegui. Não conseguiu. Não. Eu imagino. Fui já viu o que você dia. precisava, né, professor? Já deu. Pesado, hein? Nossa, negócio pesado. Olha, foi uma alegria te ter aqui, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela super, trazer esses temas aí polêmicos, mas com uma clareza, com uma lucidez acadêmica. Eu gosto sempre de usar esse termo. Eu acho que a gente tem um momentinho agora para a gente deixar alguma mensagem aqui final para o público. Vou passar aqui gentilmente, eu não fiz isso no início, tá? Acabou passando. Francisco, quer falar alguma coisa para o público geral, deixar algum recado, alguma reflexão, algum tipo de mensagem, não quântica nesse sentido aqui, por favor, tá? Bom, dizer que eu acho que a nossa discussão aqui foi muito relevante. Eu fico feliz da gente estar trazendo isso para o público e que acho que é assim que a gente vai combater mais essas fake news, sabe? Trazendo o debate para as pessoas mesmo. Eu vejo dessa maneira. Que as pessoas possam conversar em outros ambientes, acho que é mais ou menos isso que você está falando, da maneira com que a gente conversou aqui, né? Acho sim, que de maneira crítica, de maneira clara. Crítica. É isso. Valeu, Francisco. Lucas? Eu também fico muito feliz com esse assunto e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é das pessoas terem um certo respeito do lugar de fala do professor de física, nesse ponto em particular. Porque muitas vezes a formação de um médico, de um psicólogo, ele é diferente e não dá elementos para você questionar, por exemplo, a mudança na estrutura molecular da água ou coisa do tipo. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é isso, de ouçam mais o que os físicos têm a dizer sobre essa onda quântica, é até um pleonasmo, né? Mas essa onda que tá vindo, acho que é isso que eu gostaria de deixar. Bacana. Eu queria só, me ocorreu aqui, quando a gente estava falando daquela Unesp para jovens, né? Aquele projeto, que você mencionou em algum momento que acho que você estava numa fila e tinha um menininho que falou... Nossa, mas o senhor leu meu pensamento. Eu tava pensando nisso na hora que a gente... Não, vocês vão pensar que a gente tá falando de telepatia. É espontâneo. Tá emaranhado. Eu não combinei não, viu? Nossa. Emaranhamento. Fez um emaranhamento quântico. Deu um entanglement aí, né? Uhum. Boa. É que eu tava realmente pensando nisso quando a gente falou sobre as crianças, porque as crianças, muitas vezes, elas têm umas perguntas tão fundamentais que muitas vezes me surpreendem. Então, esse dia eu tava na fila do mercado e tinha um menino falando pra mãe assim: mãe, eu tava pensando aqui, se o Flash é o cara mais rápido do planeta, quem que filma ele? Olha, eu achei tão genial, porque eu falei, putz, se ele continuar fazendo esse tipo de pergunta no futuro, vai dar origem a muitas coisas legais. Bacana. Eu me lembrei na hora, né, no momento que a gente estava discutindo exatamente essa questão das crianças, esse 1 minuto de resposta e tal, e aí eu não deixei passar agora. É quântico, tá? É quântico. Estamos interconectados. Não, era com isso. Lucas, obrigado, tá? Eu que agradeço estar aqui. Professor Marcelo, por favor. Olha, eu queria agradecer o bate-papo e lamentar que terminou, porque se deixar eu ficaria conversando muito mais aqui com vocês e já fica aqui o meu autoconvite de retornar aqui para continuar. Obrigado, nossa, que alegria ouvir isso, por mais
A gente faz uma segunda edição fazer uma segunda edição. Maravilha. Sobre isso, e a minha mensagem para o público, na verdade, é que eles sejam críticos com qualquer assunto que se depararem, né? Que olhem de maneira crítica, que questionem, que perguntem, que façam perguntas, que questionem a pessoa que está falando, independentemente do assunto que está sendo tratado, né? Então não se autocensurem com nenhum assunto que esteja sendo discutido por aí. Perfeito. Mais uma vez, efusivos agradecimentos, tá? Parabéns a toda a equipe do Instituto Questão de Ciência e também à assessoria de comunicação e imprensa da Unesp pelo excelente trabalho que vem realizando. Não dá para mencionar todos os nomes aqui, mas né, o pessoal assistindo esse episódio aqui, fica aqui o agradecimento e a nossa admiração pelo trabalho realizado. Eu aproveito para agradecer o público, peço que vocês deixem aqui, fazer agora um pedido, né? O pessoal faz geralmente no início, divulguem, né? Eu acho que a gente vai fazer alguns cortes em breve desse desse episódio. Por quê? Porque a ideia é trazer de fato a gente está tentando aqui de uma maneira assim, um pouquinho diferente do que tem no mercado, na mídia, uma desmistificação daquilo que é colocado como um produto verdadeiro e não é. Seja informação, seja caneca, isso, aquilo, no intuito de educar e de trazer a reflexão para um raciocínio lógico, crítico, um pensamento de fato, intelectual, acadêmico, e até por que não dizer humanista. Acaba tocando nesse ponto também, porque tendo uma limitação não uma limitação, mas acolhendo qualquer situação como verdade, a gente acaba sendo suscetível a muita coisa ruim daí, tá? Eu aproveito para desejar, né, antes de desejar, eu quero agradecer ao Aron e ao nosso querido Arthur pelo super suporte técnico, pela acolhida mais uma vez aqui. Desejando para todos bons estudos, boa física, se cuidem e até a próxima.